Olá, muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa Universidade Corporativa de Inteligência Emocional. Prosperar é uma decisão. Que bom que você decidiu prosperar hoje, seja aqui assistindo ao vivo, como também quem está assistindo no gravado. Sempre a oportunidade de estarmos prosperando. E hoje nós vamos prosperar com a nossa professora, psicóloga, Angélica Nunes. Angélica estará trazendo aqui o assunto sobre educação inclusiva, parceria entre escola, família e equipe terapêutica. A Angélica tem contribuído com a educação inclusiva em diversas partes do país, através de seus ensinamentos online e também na região da Bahia, com a sua presencialmente ali, acompanhando várias escolas, vários profissionais, famílias, e tem trazido resultados excelentes na vida das pessoas. Angélica, bom dia, Angélica. Vamos prosperar hoje? Bom dia, vamos prosperar, hein? Vamos lá então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, falando sobre essa educação inclusiva, né? E antes de chegar ao ponto de falar um pouquinho sobre a importância dessa parceria, eu quero trazer também os fundamentos do que é essa educação inclusiva, porque eu sei que muitas pessoas que podem estar, né, nesse âmbito podem trazer isso em consideração, pode saber o que é que significa, né, a educação inclusiva, mas eu vou trazer para vocês um pouquinho dessa conceitualização, certo? Então, o que é essa educação inclusiva que eu vou trazer aqui para vocês hoje? A gente sabe que a educação inclusiva, muitos que falam assim, mas o que é educação inclusiva? É incluir o aluno ali na escola, é incluir a pessoa no ambiente, aquela pessoa que tem deficiência, enfim. Mas não necessariamente é só encaixar, é poder incluir da maneira como ela conseguiria, né, estar assegurada, né, de certa maneira, pelos seus direitos. Então, a educação inclusiva, ela é um direito assegurado pela Constituição Federal, pela LDB, né, que é a Lei de Direitos eh, Escolares também, pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tem todo um aparato social nisso aí, e não se limita a colocar a criança ou ao adolescente ou a pessoa ali apenas em sala de aula, mas também garantir o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem de todos esses alunos, respeitando cada um a sua singularidade, porque independente da deficiência, cada um vai ter sua singularidade, sua história de vida, né? Então, é basicamente isso. A educação inclusiva, ele é um modelo educacional que vai reconhecer e valorizar essa diversidade humana, vai garantir que todas essas pessoas com ou sem deficiência tenham um acesso à educação de qualidade, em ambientes que são comuns, com apoios, com adaptações necessárias. E aí entra o ponto do porquê que é importante ter essa parceria, né? Porque a gente sabe que, principalmente para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência ou algum tipo de transtorno, né? Que em muitos casos é incluso dentro da questão de deficiência, de direito às pessoas com deficiência, precisa ter um olhar, né, um olhar mais afetivo, um olhar de cuidado, e muitas vezes ele é colocado muito de lado, não é incluso dentro desse parâmetro. Então, por conta disso que é tão importante que os três ali, eu digo que é como se fosse uma base, né, tanto a família, quanto a escola, quanto a equipe terapêutica, quando eu falo equipe terapêutica, é no sentido dos profissionais que acompanham essa criança, esse adolescente, essa pessoa que está ali em sala de aula. Hoje a gente vai ficar mais voltado realmente à educação inclusiva, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o ambiente dentro do escolar, vamos dizer assim, né, desse ambiente, e não necessariamente sobre a sociedade. Em próximas aulas eu vou estar trazendo mais sobre esse âmbito também de inclusão, mas hoje é mais sobre a educação inclusiva em si. Então, vamos lá. É, quem já conhece minhas aulas já sabe como é que mais ou menos funciona. Então, vou dar início, né, a essa parceria aqui, a essa importância sobre a temática de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma situação, pode ir escrevendo no chatzinho. Ao final, eu deixo um tempinho para que vocês colaborem, sejam bem pontuais, né? Porque algumas pessoas também gostam de falar, então, ter acesso, então sejam pontuais com as dúvidas de vocês, para que a gente possa se comunicar direitinho aqui na aula, combinado? Então, vamos prosperar, como o Negreiros falou. Um bom dia para quem está chegando agora, né? Para quem está assistindo pela primeira vez a aula, né? Ou para quem vai assistindo gravado. Então, vamos lá. Por que que é importante, Angélica, essa parceria? Por que que essa inclusão só é possível quando tem uma rede de apoio articulada?
Porque a escola, a família, e eu estou chamando aqui equipe terapêutica, mas a gente pode dar qualquer outro nome no decorrer da aula, tá bom? Ou vocês podem depois ver o nome para dar a isso aí. Não é uma questão de receita de bolo que vem com esse nome. Equipe terapêutica eu incluo os profissionais que acompanham essas pessoas com deficiência, vamos dizer assim, ou que tem algum tipo de transtorno. Então, vocês podem depois elaborar um outro nome. Esse é o nome que geralmente a gente chama, né? Equipe terapêutica. Então, quando essa está com uma rede de apoio articulada, que é a escola, a família, a equipe terapêutica, eles possuem olhares diferentes, mas bem complementares. Então, a escola, o que é que ela vai oferecer? O espaço pedagógico e, de certa maneira, o social, porque é ali que eles vão interagir um com os outros, conhecer colegas, né? E tudo mais. A família vai fornecer o suporte afetivo, a continuidade no cotidiano, de entender, de estabelecer, de receber a criança ali, né? Eu vou falar muito criança e adolescente, porque basicamente é como a gente tem um olhar, né, para essas pessoas. E a equipe terapêutica, Angélica, vai fazer o quê? Ela vai apoiar o desenvolvimento global com as intervenções especializadas necessárias para que aquela criança se desenvolva bem também. Então, a gente precisa desses três aí. Porque o que acontece? A família ela vai oferecer esse suporte mais afetivo e vai receber ali a criança, vai precisar continuar. Mas ela vai continuar como? De que maneira? Justamente com base nas situações que acontecem tanto na escola quanto também com a equipe terapêutica. Então, é um conjunto. E, de certa maneira, a equipe terapêutica ela vai precisar saber o que acontece no dia a dia, na rotina da escola e da família, para poder também trazer essas intervenções. E a escola também vai precisar desses dois pontos para poder perceber o que, que realmente está acontecendo com a criança ali dentro, com o adolescente, né? Sempre que usar crianças podem também utilizar como adolescente ou a pessoa que está ali na escola naquele momento. Então, a gente precisa desses três para que tenha uma parceria, para que tenha uma rede de apoio mais articulada. Então, essa parceria ela vai ser muito importante, porque vai evitar contradições. Quando todos caminham na mesma direção, né, a criança recebe mensagens consistentes, mensagens essas que eu digo, tudo evolui muito bem. Não estou dizendo que não vai haver dificuldades, porque dificuldades todos nós encontramos, né? Mas que vai ter situações em que tudo vai estar bem direcionado. Então, se acontecer alguma coisa com a criança, a família está ciente, a escola está ciente, a equipe terapêutica está ciente. Eles vão saber como se reunir para reavaliar ou para lidar com aquela situação. Vai garantir também a continuidade, então as estratégias usadas na terapia, né, ou em outros setores, podem ser aplicadas tanto na sala de aula quanto em casa. Há alguns modelos, é claro, porque a gente sabe que a psicoterapia, quando está passando com o psicólogo, não vai ser a mesma, mas tem recursos que propõem que façam isso diante da situação de cada um. Eu estou aqui parando um pouquinho que eu vou olhando o chat quando chega a mensagem, mas estou vendo que é só o bom dia. O fortalecimento do vínculo. O que que tem o fortalecimento do vínculo, Angélica? A criança ela percebe que todos acreditam em seu potencial. Então, é algo que quando a criança percebe que está tudo alinhado ao seu redor, ou que todos estão ali envolvidos, porque o propósito é o quê? É que ela desenvolva bem. É que ela desenvolva bem no sentido de ela conseguiu alcançar isso aqui. Isso que ela teve dificuldade, então vamos focar naquilo que ela tem de melhor, o que que ela tem de melhor no sentido de aprimorar a habilidade dela, para depois a gente focar, porque às vezes você focar muito na dificuldade vai fazer com que a criança se irrite, se estresse e vai desregular muito facilmente essa criança. Mas quando você foca em uma habilidade que ela já possui, você está aprimorando. Então, às vezes, muitas vezes vai ser o aspecto primordial para que esses três, né, em conjunto, consigam socializar com ela. Então, vai favorecer também o desenvolvimento integral, não só o acadêmico, ali no fator escola, mas também no emocional, no social e no funcional. Porque essa criança, ela está bem assegurada, ela está percebendo que tem pessoas ali com ela, e está percebendo que tem um desenvolvimento por trás disso também. Então, por exemplo, uma criança que aprende comunicação alternativa, né, com a fonoaudióloga, vai ter mais avanços se a escola também usar os mesmos recursos em sala de aula, ou se a família aplicar em casa. Senão, não vai ter coerência nenhuma. Então, assim, de certa maneira, há uma coerência de estímulos em todos os contextos. Então, é mais que um exemplo, né? Eu recebo muitos pacientes, às vezes, que passam comigo. Eu trabalho em um centro de educação especial, né, inclusivo, e geralmente os alunos que vêm das escolas para passar comigo, eles passam comigo, passam com fonoaudiólogo, nutricionista, vários outros profissionais, que é o que a gente chama de equipe terapêutica, né? TO, terapeuta ocupacional, educador físico, psicomotricista, e aí a gente precisa estar em acordo, justamente se comunicando um com o outro, para conseguir
de fato, trazer estratégias para essa criança, ou se algum deles observar algo, né, na coordenação, para incentivar. Então, a gente sempre está de acordo com isso aí. Acontece muitas vezes o quê? Passar as atividades para os pais, falar, olha, a gente precisa que vocês tentem intervir isso aqui com a criança, ou passar para a escola também, porque é sempre em conjunto, né? Vamos dizer assim, em teoria é muito fácil falar para vocês o que está acontecendo aqui. Em teoria é muito lindo e maravilhoso essa questão da importância, mas na prática, infelizmente, não acontece porque a gente não tem controle, do que se passa, né? Com as crianças, do que se passa, nos outros ambientes, a gente não tem controle do que eles estão fazendo. E muitas vezes acontece da criança não evoluir tão bem, por quê? Porque em casa não dão continuidade nas estratégias ou na escola não está sendo usado da maneira como foi orientado. Então, aí fica muito difícil realmente trazer uma evolução para a criança ou para aquele adolescente que está passando ali, né? Então, acontece isso na realidade, já que acontece bastante, eu sou a prova viva disso porque eu recebo bastante situações assim e acaba que a gente fica meio que refazendo tudo, todo o processo toda vez, porque os outros acabam não coincidindo. Então, até um certo determinado momento, a gente faz as sessões, né, específicas para cada paciente ou para cada aluno, como ele vem da escola, né? E muitas vezes a gente tem que refazer ou priorizar situações e se virar nos 30 mesmo, porque infelizmente a escola ou a família não consegue introduzir as mesmas questões, mesmo com orientação, mesmo com reuniões. Há também situações em que ele já consegue, então eu também tenho os dois lados. Eu tenho um lado daquilo que é uma parceria que é importante, mas não é realizada, e eu tenho um lado da parceria que é importante, que é efetuada, realizada, e é totalmente diferente. Quando eu percebo que a escola está realizando as orientações e os pais estão realizando, continuando, nossa, a criança ela tem um desenvolvimento. Assim, quando eu falo desenvolvimento pessoal, não é no sentido de a criança vai curar tudo aquilo que ela tem, ou vai desenvolver tudo isso, mas tem um pico muito alto de situações que antes a criança não conseguia e que hoje tem um pouco mais de facilidade para compreender. Então, assim, são situações que é totalmente diferente. E por isso que eu tô trazendo esse exemplo para vocês, de algo real, né, que acontece até na minha rotina, para vocês perceberem o quanto que é importante quando tem um apoio, quando todos estão caminhando juntos, quando um percebe alguma coisa lá e já entra em contato com a equipe terapêutica, e aí a equipe terapêutica já entra em contato com os pais, e se reúne, percebe o que pode estar orientando, e de fato realiza. Então, assim, precisa de ações, precisa de prática. E o básico do básico nessa aula hoje é isso, é fortalecer, né? Não sei se aqui hoje nós temos educadores ou famílias com pessoas com deficiência, mas é basicamente para que vocês tenham essa noção de que é importante ter esse olhar, né? Se você é só um espectador hoje que não tem, Angélica, eu não sou hoje nem da área da educação, nem sou uma pessoa da equipe terapêutica, e nem sou uma pessoa que tem, né, uma filho, uma filha, ou alguém, né, ou até eu mesmo, sou uma pessoa com deficiência, eu tenho uma pessoa com deficiência, não sou, estou hoje como espectador. Então, o seu olhar hoje vai ser muito voltado à compreensão e ao entendimento. Então, a gente vai trazer aqui algumas orientações, mas o básico do básico é entender essa importância e o porquê que o alinhamento dessa parceria entre escola, entre família e entre profissionais é tão importante para essas crianças, né, para esses adolescentes, para essas pessoas. Eu falo muito criança porque se a gente conseguisse, de certa maneira, fazer desde a primeira infância para a criança, muita coisa já seria resolvida, já seria melhor para o crescimento dela, né? Mas infelizmente a gente sabe que na realidade não é bem assim. Então, de certa maneira, essa educação inclusiva ela vai ser um direito fundamental para todas essas crianças e adolescentes. Mais do que garantir que a matrícula em uma escola, né? Trata-se também de assegurar essas condições reais. Então, a gente precisa assegurar as condições reais de participação, de aprendizagem e também de desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. E para que isso aconteça, vai ser necessário um trabalho bem articulado entre esses três pilares, que é o que eu estou falando para vocês a todo momento. A escola, que vai organizar esse processo pedagógico, é do dever da escola. A família, que vai trazer a vivência cotidiana da criança e suas necessidades, e a equipe terapêutica, que vai apoiar o desenvolvimento a partir das intervenções realizadas. Então, são os três papéis aí, não dá para um fazer o papel do outro, né? Já aconteceu situações reais de um fazer o papel do outro porque uma das bases estava desarticulada. E quando uma dessas bases está desarticulada,
é óbvio que não está sendo um trabalho, né, de parceria. Eu considero que quando uma das partes tenta fazer a parte do outro, é porque não está tendo parceria. Então, alguma coisa aí está falho. Então, a inclusão ela não vai ser um ato isolado de uma instituição. Digamos que, mas tem tal escola que é inclusiva, mas ela é inclusiva como? Ela tem o apoio da família e da equipe terapêutica? Ela tem a parceria? Porque senão não tem como ser inclusa. Não tem como ter uma inclusão ali, porque não é um ato isolado de uma instituição, mas é um resultado de soma de esforços de todos os envolvidos na vida dessa criança, né? Então, a escola vai ser esse espaço em que a criança passa grande parte do tempo, às vezes até mais, a parte do tempo ela é maior do que na própria casa, da própria família, e onde deve ser garantido o acesso a esse currículo, né, às interações sociais, às experiências de aprendizagem. Então, esse ambiente inclusivo, ele significa adaptar essas metodologias, os materiais e até atitudes, né? Então, é um professor que está ali com a criança, mas na atividade dele, eu deixo ele no cantinho. Mas será que isso você está incluindo ou está excluindo a criança? Você tem que incluir dentro do aspecto que está ali, é para ser, né? Dentro de uma equidade, não necessariamente igualdade, mas equidade, né, nessa situação. Então, muitas vezes esse ambiente inclusivo precisa significar essas metodologias. Eu queria saber de vocês agora, só para reflexão, que vocês me enviassem aí no chat. Pense direitinho aí, para vocês, como que é uma escola inclusiva? O que é que precisa ter numa escola inclusiva? Coloca aí no chat rapidinho, para eu poder ler. Dá uns minutinhos só para vocês falarem aí. O que é que precisa ter? O que é que para vocês é um ambiente inclusivo ou uma escola inclusiva? Olá, professora Angélica. Olá, Olá, bom dia, tudo bem? bom dia. Bom, Tudo bem? eu não sou muito dessa área, né? Minha esposa, ela é pedagoga, né? Professora do primeiro ao sétimo ano. E, assim, pelo que eu vejo, né? O trabalho que ela desenvolve, eu acredito que seja preciso haver mais uma participação da família, né? Eu acredito que seja, para ter uma educação mais inclusiva, né? A família participar mais. A gente vê ela, eu vejo, sempre acompanho ela, em reuniões, raramente os pais vão, muito difícil atrair a atenção dos pais para interesse do colégio, dos alunos. Enfim, eu acredito, precisa, né? A minha opinião, né? Não sei se eu estou certo, estou errado. Sim, entendi. Não, sua contribuição está coerente. É para reflexão mesmo, tá? Estou vendo aqui as Neide colocou profissionais preparados na área, entender, né, a importância da comunhão escola, mais os pais, mais profissional de saúde, caso a criança tenha uma deficiência, né? Acho que no contexto geral também. A gente está focando muito hoje na inclusão, mas no contexto geral a gente precisa dessa parceria, né? É, Fala, Iracema. Eu vou permitir que vocês falem agora um pouquinho, mas envia só no chat, tá, gente? É o finalzinho que eu vou liberar para vocês falarem aí comigo. Mas Tá, vamos bom lá, pode dia. falar, Iracema. Bom Bom dia. dia. Eu faço parte de uma igreja e lá eu ajudo na parte com as crianças. E eu Sim, vejo na EBD infantil, e eu vejo a dificuldade que temos em fazer essa comunhão dos pais, né? Marcamos reuniões assim, são trimestral, né? Para que a gente possa estar acompanhando, vendo a situação, como é em casa, o que está acontecendo, porque a gente acaba observando o comportamento da criança e vendo que ela está tendo um desempenho muito baixo na participação. Porque, assim, como a gente não ensina português, matemática, mas a gente acaba utilizando esse espaço que a gente fala sobre a comunhão com Deus, a gente acaba ensinando a ele também um pouquinho sobre o português, a matemática. E aí a gente vê a deficiência deles em participarem, né? E isso tem muito a ver com o ambiente familiar. E aí, quando a gente convida os pais para fazer parte, a gente faz café da manhã, a gente faz um lanche,
fazemos várias formas de atrativo para trazer eles para perto. Fazemos eventos com as crianças e pedimos a participação dele. E isso que o colega falou aí é uma verdade que a gente já constatou, né? A falta de interesse dos pais. E essa falta de interesse dos pais acaba desanimando a criança, porque a própria criança ela não se sente importante para os pais, ela não se sente valorizada. E eu já ouvi algumas crianças dizer assim: para que eu vou passar de ano se meu pai, mas minha mãe nem liga, nem me pergunta como foi que eu fui na escola, nem me pergunta como foi que eu fiz o dever, como foi minha atividade com o irmão, com o coleguinha. Então, assim, a gente vê que a falta de interesse dos pais acaba desmotivando a criança, né, no ambiente educacional. Então, é muito importante a participação dos pais, o interesse deles em estar ali dentro de casa conversando com a criança, colocando ela para fazer as atividades. Às vezes tem criança que chega com atividade que nem tocou na atividade, né? Então, essa participação dos pais é muito importante, tanto no apoio para as pessoas que são os facilitadores, que estão ali levando a informação, quanto para que a própria criança ela se sinta acolhida, né? Sim. Obrigada. Obrigada pelas contribuições. O pessoal está colocando aqui no chat também. O Ivan colocou também, né, a situação dele. Por mais que você não esteja, né, Ivan, na área, mas você também percebe. Eu acho que é uma realidade de todos, assim, observar que precisa, muitas vezes, ter bons profissionais, que eu digo especializados na área de fato, e em muitos outros casos a família. Mas vocês aí conseguem ter uma noção de que o quanto que é importante, o quanto que é difícil manter os três, né, a base. Então a gente percebe que, tirando da realidade da gente aqui na educação, a gente está tirando da realidade da gente no Brasil, vamos dizer assim, que é uma realidade que, infelizmente, a gente não tem essa base. Porque a gente tenta, se esforça, igual Iracema trouxe o exemplo aí, eles se esforçam para chegar aos pais, mas muitas vezes não é culpa deles que não chegaram até os pais, que não trouxeram muitas situações assim. A mesma coisa com a escola. O que que tem o investimento da escola? Muitos profissionais estão lá, às vezes não é por culpa deles, é óbvio que tem uns que realmente se acomodam, infelizmente. Eu tô falando isso por uma realidade que eu vivo aqui, tá? Porque eu trabalho bastante nessa área. Então, assim, muitos se acomodam nesse sentido, ou muitos não têm para onde sair, porque quando eles são colocados, principalmente no setor público, eu não digo tanto no privado, mas no setor público, eles são colocados lá, você vai fazer isso aqui, pronto, você vai ser professor, pronto. Mas não dá uma diretriz do que realmente precisa ser a inclusão, não dá uma formação, né? Não investe nesses profissionais, até em qualidade mesmo de vida, de saúde. Então, tem todo um aparato e que, infelizmente, dificulta que mantenha essa base. Mas não é impossível, porque, como eu falei para vocês, tem casos que, infelizmente, não tem essa base e não consegue, né, alinhar tudo eu falo essa base porque é o que eu considero como base. Precisa ter esse alinhamento. Se não tem esse alinhamento, dificilmente vai fortalecer para essas crianças e adolescentes, pela minha experiência de trabalho aqui. Então, tem essa expectativa. Infelizmente, eu vejo hoje, pelo meu trabalho, que a porcentagem de não colaboração, ela é maior, infelizmente, mas há uma porcentagem ali que a gente foca, que é a porcentagem que ainda tem uma colaboração, que tem uma escola que consegue, que tem uma escola que mesmo eles não sabendo, eles vão lá e investem, eles mesmos investem do próprio dinheiro para poder saber o que é que significa cada transtorno, cada deficiência, se reúne, ou percebe do jeitinho deles ali, vem, entra em contato, que os pais vão lá e perguntam o tempo todo o que é que precisa fazer e faz. Então, assim, tem ações. Não é só o pensar e o falar, porque é muito fácil falar aqui hoje sobre educação inclusiva, e falar, aprendi hoje como professora lá o que é educação inclusiva. Essa escola eu percebi que não tem isso, eu vou lá falar, que eu tenho um filho que está lá, eu vou lá falar. Mas e a ação? E você está fazendo o quê por isso também, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer é ter ações diante disso. Em qualquer situação, eu acho que na vida da gente, a gente está focando hoje em educação inclusiva, mas se fosse qualquer outro assunto, se eu só falo, penso sobre isso, eu aprendi, pensei, falei, e não tenho nenhuma ação sobre isso, não vai adiantar muita coisa. É o que acontece com esse vínculo aí. Quando tem todas as situações e tem
todo um aparato para poder, né, fortalecer. Porque eu sei que tem as dificuldades, tem o luto ali, porque tem muitos pais que acabam imaginando o filho nascer, principalmente para quem tem uma pessoa com deficiência, né? Tem todo um aparato dos pais olharem para o filho que vai nascer de uma maneira e o filho nasce de outra. Então, para eles é um luto, para muitos, né? Para até aceitar e tudo mais é um processo. Então, eles também precisam desse acompanhamento, também precisam dessa equipe terapêutica, não é só a criança. Então, eu vejo que, apesar de ter essa base, é como se fosse um vínculo que precisasse mais e mais. E tanto o setor escolar quanto o setor familiar precisa da equipe terapêutica. Não a mesma equipe terapêutica que vai estar avaliando a criança, né, o adolescente, mas uma equipe terapêutica que vai cuidar da saúde do educador, que vai cuidar da saúde desses pais, né, que também precisam disso. Então, hoje em dia são raras as pessoas que, infelizmente, têm esse acompanhamento. Eu trabalho muito em setor público e privado também, e é uma realidade totalmente diferente. Então, no setor público é bem mais complicado para poder ter essa autonomia, mas ainda tem uma porcentagem, graças a Deus, que consegue, né, manter, consegue alinhar e consegue desenvolver. E assim, é uma adaptação que para a criança desenvolve muito, muito bem. Para quem está de fora, talvez não enxergue porque não vivencia tudo que a criança vivencia no dia a dia, mas para quem está ali, percebe que ela está desenvolvendo, né? Então, vocês trouxeram em várias situações, eu estou lendo aqui, tá, pessoal? Eu não citei o nome de todos, mas eu li aqui as questões sobre colégios, sobre os próprios pais, sobre a falta, né, acessibilização da inclusão, sobre fazer cada um a sua parte, né? A dificuldade, às vezes, da mãe, que é mais presente, né, ainda também, não é? Eu falo os pais, porque tem muitos pais que são presentes, mas a gente vê que é uma realidade que é mais a mãe que está ali presente e que realmente falta encontrar esse equilíbrio, mas porque talvez também não tenha um aparato ou talvez não confie ainda, é todo um processo. Então, Angélica, eu como educadora, eu como uma pessoa que não estou na área, o que é que eu posso fazer? Como eu falei para vocês, hoje vocês são espectadores aprendendo, convivendo com isso. Se você convive com alguém que está nessa área, é bom saber também, ou então, falar, ó, eu aprendi hoje sobre educação inclusiva, sobre o que é importante, o que é ideal, né? Porque quando tudo se alinha, fica prático. Não fica tão difícil, então fica prático. Ainda vai ter dificuldades, mas fica prático. Então, o que é que você pode estar fazendo de ações, ou quem você pode buscar para poder tentar iniciar isso na escola? Seria interessante. Então, você pode dar uma orientação sobre isso. De resto, vocês não vão pegar para você porque não faz parte da sua área. Mas quem é da área, você vai também tentar criar ações para você, para aquela família, para a própria escola, né? Ou para a criança, enfim, eu não sei qual o lado que você está, mas você vai tentar criar ações dentro da sua área tentando vincular com outras pessoas. Angélica, mas e se os outros não quiserem? Aí, infelizmente, vocês não vão poder insistir muito, porque, como eu falei, infelizmente a gente não tem controle de como que os outros vão ser. Eu mesmo tenho trabalhos que eu faço várias e várias vezes, repito várias e várias vezes, e aí tem uma questão que não desenvolve na criança, porque eu preciso que desenvolva na escola, ou eu preciso que desenvolva em casa, ou está desenvolvendo ali na terapia, mas aí quando chega na outra semana tem que fazer tudo de novo, porque os pais não fizeram em casa. Então fica mais difícil e eu não tenho controle porque eu não posso ficar sempre, sempre, sempre. Por mais que eu fique sempre chamando atenção, sempre fazendo reuniões, eu não tenho controle sobre o que está acontecendo do outro lado. Então também não posso gerar um estresse para mim, como se fosse uma situação que eu tenho que carregar o peso do mundo, tenho que carregar as situações do outro, tá? Então tem essa diferença também. O que é do outro, eu vou fazer aquilo que tiver até o meu alcance, até o meu limite, certo? Para vocês também não levarem como estresse para vocês. Que a gente precisa cuidar do outro, mas a gente também precisa cuidar da gente, né? E muitas vezes a gente não pode simplesmente priorizar apenas o que está ali, e não priorizar também a saúde da gente. Então, só resumindo sobre o papel de cada um e sobre algumas situações, né? Eu falei para vocês dessa base que é tão importante. Então, o papel da escola, basicamente, vai ser o espaço em que. Geralmente eu falo que a escola é o processo onde a criança pode ter maior desenvolvimento, porque ali ela está com outras pessoas, ali ela enxerga, né, pessoas adultas, pessoas crianças, pessoas adolescentes, tem todo um convívio. Muitas delas, às vezes, estudam em período integral, então passam mais tempo ainda lá, é onde tem, talvez, o discernimento de situações diferentes. Então, eu vejo a escola como com um grande potencial para Posso falar agora? desenvolver várias situações. Você já falou isso duas vezes, está repetindo tudo de novo. Posso falar agora? Oi, Jace, sim, pode falar. Eu sou Jace, de Salvador, Bahia, sou educadora,
Hoje estou aposentada, tenho nível Uhum. superior em filosofia. Ensinei há vários anos, primeiro primário, depois é, adolescente, e tinha autista na sala. E as mães deixavam lá para se livrar, porque não tinha como lidar com ele. E esperava que a professora fizesse a vez dela, de educar. E eu sentia que toda vez que tinha muito barulho na sala de aula ou no intervalo, na hora do recreio, ele ficava muito assustado, começava a tremer. Eu segurava na mão dele. Ele não gosta de contato físico, o autista. Eu tenho um sobrinho que é autista também. Ele é um pouco rejeitado pelas atitudes dele. Ele não gosta que abrace nem que beije. Ele agora segurar a mão dele com cuidado, ele gosta e se acalma. E tive também um sobrinho adotado do meu irmão que eu cuidei 10 anos. Ele faleceu tem 3 meses. Ele tinha paralisia cerebral. Ele não enxergava, não falava, não andava, não movia os braços e comia e tomava remédio, água, por uma sonda na barriga. E foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz de minha vida. Eu amei demais essa criança, amei demais. Agora, quando ele faleceu, eu senti alívio, porque ele sofreu muito e eu sofri muito com ele. Senti alívio, ao mesmo tempo saudade. Eu sinto muita saudade dele. Hoje estou aposentada, não tenho mais que cuidar de ninguém. Aí fui tomar esse curso, aprendi a gostar de mim, a cuidar de mim agora, que minhas missões que eu tinha já cumpri todas e agora só estou pensando em mim. E cuido muito do meu sobrinho que é autista, que tem 10 anos, que a família, de vez em quando, fica irritada com ele, começa a gritar quando ouve muito barulho, quando ligam a televisão muito alta. Quando eu estou com ele, eu procuro ajudar o máximo possível. Era só isso que eu queria falar. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Jás, pela contribuição. E é basicamente isso mesmo. Muitas vezes você vai lidar com situações até dentro da própria casa, né? A pessoa com autismo, ela é considerada uma pessoa com deficiência dentro do currículo flexível. E muitos deles não têm a capacitação ou situações em que realmente não conseguem lidar, até dentro da própria casa. Então, é muito fácil, às vezes, trazer uma situação de acessar o currículo, ter interações, né, sociais, experiência de aprendizagem, mas precisa colocar em prática, né? Eu estou vendo que algumas pessoas estão colocando no chat algumas perguntas, logo eu vou deixar aqui para vocês, mas o mais importante disso tudo é entender o que eu acho que vocês já compreenderam, que é trazer esse primeiro núcleo de pertencimento, porque o primeiro núcleo de pertencimento da criança, do adolescente, vai ser a família. Então, dentro da família, compartilhar as informações necessárias, né, orientar quando for necessário para quem é o profissional da área, ter um apoio emocional e falar da importância disso para eles, a cooperação com a escola, falar com eles também sobre essa cooperação, de manter um diálogo aberto, de também ir até a escola, participar das reuniões, que isso é muito importante, né, acompanhar o desenvolvimento escolar e compreender também que cada progresso da criança ele deve ser valorizado, né? Então, eu sei que para vocês explicando pode ser uma situação, mas muitas vezes eles não entendem. Então, mesmo que vocês tentem fazer de todas as maneiras, é o orientado para que faça como papel da família, né? E o papel da equipe terapêutica vai ser basicamente bem parecido, é de orientar, é de você falar, identificar essas habilidades, falar o que é que está, né, surgindo de acordo com aquela criança ou adolescente, fornecer as informações práticas, quais são as dificuldades, quais são as habilidades, né? Sempre se comunicar quando perceber qualquer situação, buscar. Eu digo que é muito uma linha, né? Se eu só trabalho sozinha e não procuro saber o que está acontecendo em outros ambientes, está sendo algo que não está tendo parceria, e não vai ser tão importante quanto se houvesse essa parceria, porque eu preciso saber como que é essa criança ou adolescente em outros ambientes. Sozinho você consegue alguma coisa, mas não consegue de fato o entorno daquilo tudo que é o ideal para essas crianças e adolescentes. E aí eu vou liberar agora um tempinho para vocês me falarem, né? Me falar a contribuição de perguntas práticas, tá, pessoal? Sejam pontuais, ver se vocês têm alguma dúvida sobre a temática de hoje. Antes de liberar, eu vou ler aqui algumas perguntinhas e algumas situações que colocaram no chat
para verificar se tem a ver com alguma pergunta, e aí vocês seguem com as pontualidades de perguntas, tá bom? Sobre a temática de hoje. Mas então, a colaboração da sociedade, Iracema colocou aqui, como voluntários, o investimento na educação continuada do profissional que atua na educação e saúde. Sim, porque a gente também tem parceria com a saúde, não só a educação, para crianças e familiares, e a participação dos usuários do serviço, sabendo que falar é fácil, mas infelizmente vai acontecer. Precisa de disciplina, vontade e ação. É basicamente isso. A gente está em uma situação que a gente vai focar, mesmo que seja uma porcentagem menor, mas naquele 10% que existe ali de pessoas que ainda conseguem se alinhar. Um dia a gente consegue alcançar um número maior, mas cada um fazendo a sua parte. E, como eu sempre falo nas aulas, sem julgamentos, com olhar de empatia, com olhar de carinho para cada um de nós e sabendo respeitar o limite de cada um também, para não levar para vocês situações que não são, né, da sua capacidade ou de situações que você nem sabe como lidar de fato. Você vai até o seu limite. Conseguiu, ok, você encaminha para outros profissionais. Angélica, quais são os sintomas que um adulto apresenta que podemos observar e direcionar para um profissional acompanhar e tratar de forma correta? Iracema, vai depender muito do que você está falando, de sintomas de quê que seria. Porque não vai ser necessariamente só se você for profissional da área, né? Se você for um profissional da área, você vai avaliar os sintomas de acordo com o que está acontecendo e encaminhar para os profissionais necessários. Mas se você não for profissional da área, você não pode chegar e trazer à tona um diagnóstico, um pré-diagnóstico para aquela criança, adolescente ou para os pais. Você pode orientar, no geral, né? Se for isso que você está dizendo. Ah, observei que uma criança ela é muito agitada. Natural, a criança, no geral, pode ser agitada. Me preocupa muito mais quando ela é muito quieta. Então, se a criança ela é muito agitada, você percebe que é com uma frequência muito intensa, pronto, Iracema. Sobre sua pergunta, então, eu vou pedir para você assistir a aula. Depois, eu vou pedir para a negreiros olhar aí quais são as aulas, mas eu já falei bastante de todos os sintomas, tanto em adulto quanto em adolescente, quanto em criança, sobre autismo. E aí você assiste essa aula que você vai entender melhor, pode ser? Porque é um contexto bem maior. Então, se eu for falar para você aqui todos os sintomas, a gente vai passar mais uma aula. Mas tem uma aula só sobre isso, viu? Que eu já passei aqui sobre o autismo, sobre os sintomas e os critérios diagnósticos, né? E aí, só que você não pode passar nunca, se você não for profissional da área, né, passar nunca para uma pessoa que, eu acho que seu filho ou sua filha é autista, você tem que buscar um psicólogo. Não. Você pode falar que você observa alguns comportamentos nessa criança, nesse adolescente, ou no adulto, no caso, e pedir para que passe com os profissionais necessários, que é neuropsicólogo, psicólogo, só que de início você pede para passar com o psicólogo, que aí eles fazem a demanda, né, de orientações. Ivan, Angélica, já que eu vejo que o problema maior é conseguir a participação dos pais, então o que podemos fazer para conseguir essa interação com os pais? Pronto. Se falta interação com os pais, vocês vão tentar chegar a um ponto específico. Como que eu chego nesses pais? Como que eu posso chegar de fato nesses pais e ter o alinhamento deles? Uma parte bem importante para vocês chegarem neles é saber o que que a criança gosta e o que que eles têm de maior dificuldade dentro de casa. Se vocês sabem qual é a maior dificuldade deles dentro de casa, pode ter uma porcentagem maior da participação deles se vocês conseguirem trazer alternativas. Por exemplo, sua criança faz isso e isso dentro de casa, tem algumas alternativas que você pode tentar melhorar dentro de casa com eles. Só que para isso a gente precisa alinhar algumas coisas. E aí talvez eles comecem a olhar de maneira diferente. Em que os pais, a maioria dos pais, estão focados? Em tratar dessas necessidades, dessas dificuldades que muitas vezes eles não conseguem enxergar outras coisas, não conseguem enxergar as habilidades, tá? Então tem mais essa situação. Podem falar no microfone agora, tá, gente? Precisa enviar só no chat, não. Quem quiser falar no microfone pode falar, enviar as perguntas de vocês. Carla, tem alguma estratégia que pode ser usada com uma criança que tem dificuldade de obedecer e observar aquilo que é ordenado pelos pais? Em termos de comportamento, ela está sempre sendo castigada, sendo provada de brinquedos? Como assim sendo provada de brinquedos? Como fazer uma criança de 7 anos ter mais foco? Tem várias alternativas e habilidades que pode acontecer. Por exemplo, Carla, se você é uma pessoa que trabalha com a educação, seria Bom dia. importante procurar. Sendo privada de Pronto, pode falar. brinquedos. Perdão, bom dia a todos. Sim. Privada de brinquedos, porque a mãe está sempre privando de brinquedos, Pronto. porque nunca obedece. Ela tem uma dificuldade de focar, né? Pelo temperamento dela, na verdade.
né? E a mãe estuda e tudo sobre como melhor interagir e tudo, mas sempre está tendo essa dificuldade, né? Embora ela mesma, digamos, eu já adianto aqui, né, que participa diretamente da educação, de certa forma, não trabalha para se voltar justamente para a educação e acompanhar, tem comunicação com a escola, entendeu? Todo Sim, um aparato que ela busca dar, né, para justamente ter essa formação, né, garantir essa formação e tudo pela preocupação que ela tem. Só que mesmo assim, volta e meia, quer dizer, é persistente, né? A questão de que ela tem essa dificuldade de obedecer, tem a dificuldade de estar ali e fazer aquilo que a mãe, mesmo conversando e tudo, que a mãe não bate, né? Mas está sempre sendo castigada dessa forma, entendeu? Para prestar atenção, para se sim. voltar aí para aquilo que, enfim, né? É Nesse caso, é preciso. uma família presente, né? E a escola Correto. também, pelo que você está me dizendo. Sim. Mas essa criança, ela tem algum tipo de deficiência ou transtorno? Não, ela é normal. Agora, sim, em É termos de mais comportamental, né? temperamento, é mais comportamental. Ela é muito Sim. inteligente, muito ativa. A mãe incentiva, ela pega no microfone na escola, faz, interage com os colegas, fala o que pensa. Ela tem um lado de liderança natural que é dela, que também é da mãe que ela puxou. E a mãe estimula essas coisas nela todas, entendeu? Faz Sim. atividades, Essa, faz esporte, faz ela balé. já passa com Uhum. psicólogo? Não. Não, não. Ainda não? Nunca passou. Então, seria interessante fazer o encaminhamento dela justamente para essa questão comportamental, que é isso que a Sim, psicóloga vai fazer com a criança, né? A psicóloga infantil. É trabalhar com ela quais são os focos que ela tem para ajustar dentro da sala de aula. Porque assim, vai ter várias situações, só que mesmo você me trazendo a situação dela, precisa ter uma sim, avaliação completa de quais são as entendo. habilidades dela e dificuldades. Talvez para ela não seja focar na dificuldade, mas na habilidade, entendeu? Só que teria que Entendi. entender toda a história dela. Como eu não conheço a história completa dela só pelo comportamento, eu vejo que talvez Sim, seria bom fazer um encaminhamento. Então, você orientar a mãe, por que que você não procura, né, um psicólogo infantil para pelo menos avaliar as questões globais dela, para ver o que que realmente ela tem de foco e trabalhar com ela nisso aí. Porque aí a psicóloga também vai poder avaliar se tem um outro profissional que pode ajudar nela nesse processo do foco. Porque mesmo ela estando ali, ela vai estar trabalhando, ela pode continuar agitada, mas em uma coisa ou outra ela vai continuar a ter o foco. Mas precisa trabalhar com outros profissionais também, entendeu? uhum. Porque é, Eu é percebi como você que é está uma falando, tem. falta de comunicação, que a mãe, por mais que se esforce, ela não consegue captar a essência, porque, tipo, quando ela faz alguma coisa na escola, a Hum, professora, né, ela tem um vínculo com os professores que automaticamente fala, ó, Maju é por aqui, ou tem um aluno que está excluindo por causa disso, porque, né, já vem hum, uma outra realidade de formação dessa criança, né, que a mãe trabalha e tudo, então, eu percebo que ela atua logo, entendeu? Assim, alguma coisa assim pontual para restituir esse equilíbrio, assim, de inclusão da criança com os coleguinhas, às vezes porque como ela gosta muito de brincar de coisas de menino, por exemplo. E aí tem uma coleguinha que é mais assim, mais bonequinha, tal, que a mãe estimula mais esse lado. E aí, às vezes sofre um bullyingzinho, assim, de a criança não querer interagir com ela, que ela é muito selvagem, fala alguma coisa assim. Então, ela tá sempre atenta aos movimentos. Só que na questão de estudar, eu percebo que ela nunca consegue, ou comportamental em casa, de obedecer, de fazer aquilo que é dito, por mais que seja repetido, repetido, porque como ela tem essa dinâmica de não bater, né, de não ir uhum, diretamente e tudo, então ela precisa sempre estar chamando atenção, explicando por que determinada coisa está acontecendo. Então, com tudo isso, mesmo assim, foge a ela essa situação, né? sim. E talvez mesmo ela repetindo, igual você está falando, é algo que precisa ser analisado, porque se é alguma coisa que a mãe está fazendo sempre, com frequência, e é super presente, não está funcionando, tem que ir para outro caminho. Uhum. Porque como se tivesse, vai deixar ela esgotada, entendeu? Tanto ela quanto talvez Sim, vocês aí na elas escola. Então, ficam. Elas ficam. sim, Eu nem acompanho tanto de perto que é em outra cidade, mas o que eu sim. acompanho, né? E eu percebi o quê? Que com a chegada do irmãozinho, hoje tem 10 meses, Hum, isso ficou mais agudo, isso ficou mais acentuado, porque sente o quê? Diminuiu um pouco a atenção. Como ela é sozinha, ela não tem ninguém dentro de casa auxiliando ela, então ela é sozinha para dar atenção ao filho que chegou novo e a menina de 8 anos. E aí ela sentiu um pouco, né? Aí a gente, claro, né? Procurou os externos, o apoio, tá ali suprindo, mas isso acentuou um pouco mais. sim. E é um caso que, igual você falou isso, tem a presença dos dois, falta só agora a equipe terapêutica completa, vamos dizer assim, para poder Uhum. avaliar e analisar para poder ajudar. Então tem tudo para ter uma evolução.
tá? Porque já tem Sim, a presença de vocês aí. Então, é como se fosse a tríade, né, que eu falo. Então, você já tem a escola, já tem os pais ali, a família, no caso a mãe, né, a família ali presente. Então, agora busque um profissional, né, uma equipe terapêutica de fato, para que ajude, sim. para que complemente, né, ou tarefas extras que ela possa. Só que eu acredito que precisa primeiro analisar. Não vou dizer já o Uhum. que que precisa fazer, porque Não, precisa de uma pela sua análise melhor, fala, né? né, eu acredito que você está certa mesmo, porque o tema foi esse, né? E o que está faltando de tudo que eu falei aqui, que você trouxe essa tríade, é justamente essa análise aí de um profissional, né? Infantil. Sim, para ajudar Uhum. ele a fazer o encaminhamento, tá? Necessário para ajudar nesse processo dela, né? Que eu acho que é exaustivo tanto para ela quanto para vocês que estão aí na demanda, se for o caso. Sim, Tá sim. bom? Muito obrigada. Obrigado, Carla, pela contribuição. Eu agradeço também. Mais alguém? Bom dia, Angélica. Você está conseguindo me ouvir todos? Tô sim, Leila, pode falar. Bom dia. É porque eu, assim, estou participando hoje, né? Eu não estava conseguindo entrar, né? Devido a uma dificuldade aqui minha. E aí eu tinha, assim, uma vontade, né? De alguma forma, aprender mais sobre a educação inclusiva. Porque eu sou mãe, né? Eu tenho dois filhos Uhum, especiais. E uma dificuldade muito grande que eu tenho é exatamente naquele momento da crise. Ele é autista, eles têm uma síndrome muito rara, que é a síndrome de Bardet-Biedl, que dá cegueira. Eles são obesos e eles nasceram com a polidactilia, que só foi sim. diagnosticada muito tempo depois. Então, foi uma demora muito grande, sabe? E na hora da crise, eu mesma, às vezes, não consigo fazer com que ele entenda que aquele processo ali tem que ser mudado, entendeu? Para uma energia nova, para ele me ouvir, para eu me acalmar. E muitas vezes eu faço o contrário, né? No nervoso, grito e bate, e eles já são tudo adultos, então cria aquele clima difícil. Então, quando eu tive essa oportunidade de, através de uma amiga, né, de conhecer, né, e poder estudar essas emoções, eu achei assim isso incrível. Por isso que eu estou pedindo esse teu apoio, viu? E por sinal, se eu Sim. fosse falar, era o dia todinho, né? Porque mães, né, de dois, né? E eu queria te perguntar, além da crise, é com relação porque eles desenvolveram um gosto pelo futebol. E no começo eu Sim. achava que isso era bom. Só que isso foi gerando expectativas nele para sempre querer que o time ganhe, sempre querer que o Hum. esporte vença aquele time deles. E isso está gerando tanto conflito, tanta coisa, tá bom? Por isso que eu estou aqui tentando te ouvir. Pronto. Deixa eu te fazer outra pergunta. Ele tem a equipe terapêutica ou você também tem essa equipe terapêutica com vocês ou não? Ainda não. Nós estamos cadastrados, mas não conseguimos ainda não. Tá esperando a vaga, no caso, né? É, mas Entendi. tem os Que é médicos, tá? Que assistem. os médicos façam direto, né? Você fala mais sobre É, psicólogo, essas coisas, né? é, Porque o que acontece? Não é que seja, vindo da questão do futebol, não é que seja algo ruim para eles, é porque eles precisam aprender a lidar com as frustrações de perda, né, e ganhos. Então, isso. para lidar com isso, é precisar de um profissional ajudando eles. É claro que só você aí, você vai conseguir, de certa maneira, já convive com eles diariamente, né? Já sabe mais ou menos como lidar. Mas seria importante ter um outro profissional justamente para alinhar isso para que trabalhe isso com eles em questão comportamental, que é bem parecido com o que a Carla trouxe, né? Questões comportamentais, a gente precisa de um outro profissional para poder ajudar a gente. A gente não pode lidar com tudo isso sozinho, porque senão a gente se sobrecarrega, a gente se estressa, a gente se irrita, a gente chega um momento de não saber mais o que fazer. Assim como as birras, né? Porque se é uma birra ou uma crise? Né? Uma crise ou é uma birra? Inclusive tem aula também falando sobre isso, depois você procura direitinho aí nas aulas gravadas que tem falando sobre o autismo também para vocês darem uma olhadinha. Mas tudo que é relacionado a comportamento, gente, comportamental, é importante que a gente tenha um outro profissional, um outro olhar, para poder avaliar, analisar, e no caso deles, trabalhar com eles. Então, assim, você tentar ao máximo, né? Eu sei que já está na fila, mas tentar ver uma possibilidade para que eles possam ser acompanhados, pelo menos em algum outro setor, para trabalhar isso aí, né? Você já trazer isso como um ponto, ó, eles têm dificuldade com perder alguma coisa, eles sempre querem ganhar, eles não sabem lidar direito com a frustração ou com a expectativa de estar ali no jogo. Não é algo ruim, como eu te falei, não é algo ruim o futebol.
Mas o que está sendo ruim para eles? A forma que eles estão lidando com essas expectativas e com a frustração de não ganhar, não é isso? Então precisa trabalhar essa questão com eles. Se vai ser uma coisa que vai ter sucesso ou não, a gente só vai saber com acompanhamento terapêutico, tá? Porque aí precisa de outras pessoas, de outros profissionais para poder orientar. Eu acredito que eles passam com terapeuta ocupacional? Não. Eles passam com terapeuta ocupacional, Leila? A gente, desde o princípio, Angélica, eu Hum, mesma, mãe, eu não sabia o que é que meus filhos tinham. Eu não sim, entendia, entendeu? Porque eles não nasceram a síndrome da cegueira. Eles não nasceram sim, cegos. Eles foram perdendo, entendeu? sim, Então, isso fez com que eu não tivesse aquele posicionamento correto. Por exemplo, se ele dissesse assim, eu não vou ler, eu pensava que era uma birra. Aí não ah, era. Era ele perdendo a vista. Então, eu fui sempre atropelando as coisas. Por quê? Porque eu precisava trabalhar, eu precisava cuidar, eu precisava fazer tudo, me desenvolver tudo, sozinha, entendeu? E aí ficou difícil. Agora mesmo, eu estou em sala de aula, trabalhando, eu estou até aprendendo sobre educação inclusiva, sim, que é para mim ver se eu melhoro, né? Primeiro a mim, porque eu vi que de alguma sim, forma eu falhei muita coisa. A gente é falha como mãe, tentando acertar, entendeu? Mas eu falhei muita coisa. Então, hoje, praticamente, eles não têm acompanhamento assim, é mais ambulatorial. Por quê? Porque eles já ficaram entendi. muito grandes, eles já cresceram, aí as coisas ficaram mais, entendeu como é? Se tivesse sido no início. Só que no início eu não Uhum, sabia, né, o que é que eles tinham, porque não tinha plano de entendi. saúde. Por sinal, eles não são nem aposentados, aí a dificuldade fica imensa, entendeu? Mas eu estou Sim, lutando, e eu sei que agora eu vou conseguir, tá bom? sim. Porque Agora você já estou tem uma noção, né? O que está aprendendo acontecendo ainda, é de buscar os seus direitos. Mas eu isso está entendo, me tá? E dando não precisa força, se culpar também não por isso, porque muitos tá pais bom? passam por essas situações. Só de Estou você já estar aqui aprendendo esse... Tá me ouvindo? Só por você ouvindo. já estar aqui aprendendo, por você estar aqui, né, disposta a ter mudanças na sua rotina, já é algo importante. Então, assim, prioriza realmente você, até para você mesma, né? Procure talvez um profissional para poder te acolher nas suas emoções, para você se autoconhecer, que isso vai ser importante demais para eles também, tá? E aí, em Obrigada. seguida, vai fazendo, né? Em conjunto com isso, vai fazendo, procurando profissionais necessários para eles, porque eles precisam realmente. E nem tudo vai ser algo ruim para eles, né? Às vezes vai ser só uma forma de trabalhar com eles essas questões comportamentais, tá bom? Tá bom. Obrigada pela contribuição. Iracema colocou uma outra contribuição aqui também. Observem vários casos que tem fatores que necessitam ter uma observação, mudança de atitude, disciplina. E é uma coisa realmente específica isso aí, né? Observar qual é a deficiência da criança, aceitação dos pais responsáveis para procurar o profissional adequado. E apoio e cuidados para com quem cuida, que também se sobrecarregam. E isso é muito real. A gente sabe que os pais eles se sobrecarregam bastante, bastante, porque convivem ali a maior parte do tempo com eles, né? Às vezes até dificuldade para lidar. Mas por isso que é importante ter ações. Qual que seriam ações? Como que eu posso aprender, buscar, né? Como que eu posso me cuidar? Então, eu digo sempre, em primeiro lugar, você precisa se cuidar, precisa se autoconhecer para que isso não interfira dentro da sua rotina, porque já vai ser exaustiva só por trazer situações ali que você não sabe lidar. Né? E em seguida você começar também a investir em processos de autoconhecimento, mas de conhecimento geral também. Então, se eu tenho situações assim na minha rotina, eu vou conhecer mais sobre isso. Isso é importantíssimo, tá? E respeitar também, tá? A gente não pode também chegar e já entrar na situação do outro, na capacitação do outro, na estratégia do outro. Eu preciso respeitar isso aqui, tenho conhecimento, mas não tenho a capacitação no sentido de, eu digo muito em situações que você vai acabar falando, né, para o outro, situações que você acha que é, mas não é da sua capacitação ali naquele momento. Então, eu posso conhecer, mas eu não posso entrar no do outro. Eu preciso respeitar também esses limites, tá bom? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido o que a gente explicou aqui, né? Um pouquinho hoje, o que a gente falou. Acho que foi bem simples e básico, é mais uma importância. Eu repeti várias vezes, justamente para que vocês tivessem a compreensão que é essa parceria de escola, equipe terapêutica. A equipe terapêutica pode ser vários profissionais, pode ser um ambulatorial, pode ser psicólogo, pode ser terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, né? Educador físico, são vários que podem complementar essa equipe terapêutica.
e também dos pais, e o quanto que a gente tem que alinhar isso aí, mas que não é uma obrigação que a gente precisa trazer na situação de eu preciso fazer isso o quanto antes. A gente vai até o nosso limite, porque senão a gente se sobrecarrega também, porque a parte do outro a gente precisa respeitar e a gente não tem controle também do que eles vão fazer, tá? Então, espero que vocês levem para vocês hoje muito conhecimento, que possam participar das próximas aulas. Procurem as outras aulas, que tem muitas outras aulas por aí que vocês podem assistir, não só sobre o autismo, mas muitas outras que a gente tem aí, né, como a Azul, Celiane, muitos outros bons professores que temos aí no ICP. E para não ficar sempre com dúvidas, então invista, né? Vocês já estão aqui, então invista bastante nesse conhecimento, tá? Obrigado pela atenção de todos, obrigado pela participação e até a próxima aula. Ó, Zineide, você levantou a mão, ó, Zineide. Tem alguma coisa rapidamente aí para concluir, ó, Zineide? Fica à vontade. Bom dia. Negreira, porque assim, eu só queria fazer uma pergunta para a doutora Angélica, assim, Ah, porque eu acho que já até comentei essa história aqui, né? Mas eu vou perguntar rapidinho. É só assim, eles têm, as pessoas, as crianças que são autistas, elas são assim violentas com as outras crianças que elas, por exemplo, elas têm aquele chameguinho. Por exemplo, o que que acontece? Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Tem uma sobrinha minha que tem um amiguinho aqui que mora aqui de frente. E sempre que ela vem hum, passar o final de semana comigo, eles tinham assim aquela amizadezinha. E ela muito doce, ela, muito, muito meiguinha, mas natural, nada demais e tudo. E aí ele começou a encher ela de presente, ele já tem uns 14 anos, ela tem 12, e aí eles começaram essa troquinha, só que em um determinado momento ele acabou que criou uma situação de brigas com outros amiguinhos, não queria que ela fizesse amizade mais com ninguém, nem com mesmo com o irmão dele, ele partiu para violência com o irmãozinho dele, e ela dizia para ele, não faça isso, não brigue. E isso causou assim uma situação muito muito séria. E um dia ela chegou chorando para mim e disse: Tia, eu não gostei da situação. Ele me pegou no braço, me sacudiu e disse que não queria que eu tivesse amizade com ninguém. E ela se afastou dele. E ele ficou com muita raiva dela, né? Inclusive assim, quando ele a vê, ele começa assim a jogar as coisas, tipo nas paredes. Esse tipo de comportamento é normal, doutora? Ó, Zineide, a conexão dela terminou caindo aí, viu? Mas fica tranquilo que está sendo gravado aqui e depois Tá ela vai bom, responder. tá tudo tranquilo, tudo de boa. E aí, realmente, assim, são situações que, é, inclusive nas outras aulas que ela trouxe, inclusive tem uma aula sobre o autismo, do diagnóstico ao acolhimento. Justamente a parte de ter o diagnóstico e ter ao mesmo tempo o acolhimento. E aí tem algumas situações, como o autismo é um transtorno de aspecto, né, do aspecto autismo, ele termina tendo várias, digamos assim, variáveis, várias situações que em algum momento uma pessoa que tem autismo e outra pessoa que tem autismo vai ter também comportamentos totalmente diferentes. Não é como se fosse uma coisa que é, digamos assim, determinado que só é daquela forma. Todo vai ter daquela forma, né? E aí tem, justamente ainda tem essa questão, como ela estava falando, inclusive para a Carla, para a Iracema, a questão comportamental. O comportamento também vai ser determinante para que, em alguns momentos, possa aceitar ou não a frustração, possa aceitar ou não a perca, possa aceitar ou não a dividir algo que se considera como se fosse seu, né? Então a amizade que ele considera que é dele, olha, ela é minha amiga e pronto. E não consegue dividir essa amizade, né? Então assim, tem algumas coisas que termina, é lógico, trazendo a questão do autismo, mas também a parte comportamental. Por isso que ela estava trazendo, quer dizer, especificamente, pode ser até com ela em alguns momentos, alguns de vocês podem procurar diretamente a ela, mas também outros profissionais, outros psicólogos, justamente para que também é o seguinte, a avaliação de um profissional, que o profissional realmente possa avaliar e, ao avaliar a situação, determinar, olha, isso daqui precisa disso, 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 precisa desse acompanhamento. Inclusive a Angélica já retornou aí, viu, Angélica?
Teve uma pequena queda de conexão, ela já retornou e já está aí. Angélica, Pronto, tive uma falta de conexão aqui, mas eu retornei. Eu parei, eu consegui escutar até na parte que a Osineide me fala, que da sobrinha, né? Que chegou chorando para você. Mas eu não ouvi a pergunta porque caiu bem na hora. É assim, doutora, é porque o comportamento dele, do garoto, eu percebo que é um comportamento assim muito brusco. Apesar que ele tem um grau de autismo, mas não é aquele tão avançado, porque eu acompanho outros garotos que têm também, que eles brincam por aqui, que o deles já é mais avançado mesmo, até a fala deles é enrolada. E no caso desse daqui, não, ele é mais tranquilo, né? Ele tem algumas dificuldades, eu tenho contato com a mãe, e só que esse comportamento dele, tipo, quando ele está próximo a mim, que eu estou olhando ele está de um jeito. Porém, quando eu viro, ele tem um outro comportamento de agressividade com ela, né? Então, ele começa a ter comportamentos bruscos mesmo, e aí ela não gostou. Até porque ela, acho que também já presenciou esses tipos de coisas e ela começou a se afastar. E ela não quis mais contato de jeito nenhum com ele. E aí ele começou a ficar, a sentir aquela necessidade de estar próximo dela, você não fala mais comigo. E assim, eu fiquei pensando, isso é normal? Ele tem esse comportamento brusco de violência, porque às vezes, quando ele olha ela, que ela está aqui na parte de cima da casa, que ele está lá na casa dele, ele começa a jogar as coisas assim na parede, tipo, com raiva, assim, chutar as coisas. E eu fico olhando assim, e ela diz, tia, será que isso é normal? Eu não sei se é normal. É normal isso, doutora? Pronto. Em todo caso, eu sempre vou. Vocês me trazem, às vezes, uns casos que eu não tenho como avaliar no geral, porque eu não conheço a história. Então, por mais que eu conheça sobre o todo, eu não tenho como dizer para você, é normal, não é normal, é comum, não é comum. Porque talvez seja a forma que ele trouxe de expressar suas emoções. Se ele não sabe como lidar com frustrações, a forma que ele encontrou foi uma forma mais agressiva. Só que eu sempre vou trazer para vocês uma frase, para qualquer situação. Se não é algo seu, você vai se perguntar, tá? Qual é a minha responsabilidade? Uma frase de Freud, tá? Qual é a minha responsabilidade na desordem que eu estou agora me questionando? Você tem alguma responsabilidade nessa desordem? Porque se você não tem, não tem por que se preocupar nesse sentido. Que você pode trazer à tona e se preocupar com sua sobrinha, óbvio, e orientar ela que talvez o que ele passa seja situações de frustrações e tudo mais, e que ela realmente tem que se impor. Porque ela não é obrigada a aceitar ninguém sendo agressiva com ela, né? Óbvio que independente de ter deficiência ou não, ser uma pessoa com deficiência ou não, eu não preciso aceitar que ninguém seja agressivo comigo. Então, na parte dela, ela não precisa aceitar. Mas em questão do geral de se preocupar assim, aí só mesmo aos pais ou à família para procurar, né, saber ou investir na questão do comportamento dele. Porque teria que saber toda a história de vida dele para saber se é comum ou não. Não é questão de ser anormal, porque muitas pessoas, mesmo sem deficiência, também têm agressividade, é uma questão comportamental. E muitos aspectos vão ser do autismo, igual você falou assim, ele tem um grau de autismo, né? Pode ser do autismo, como também pode ser da própria personalidade da criança. Então, a gente também tem que parar um pouquinho e observar, igual eu falei, né? Se a gente é espectador, qual é a minha responsabilidade nessa ordem? Tenho alguma responsabilidade? Se eu não tenho, não é algo com quem eu tenho que me preocupar. Eu entendo sua situação porque você tem uma sobrinha, né? Mas se é do outro, é do outro. Se eu puder orientar de alguma maneira, eu vou orientar, mas se não, não pertence a mim. Entende? Mas não quer dizer que é algo incomum, não. Pode acontecer em várias situações, até com quem não tem deficiência. Obrigada, doutora. De Obrigada. nada. Pois é, Angélica, que bom, né? São conhecimentos que são compartilhados aqui por profissionais capacitados, profissionais que estão no dia a dia, como é o caso da Angélica, trazendo esses conhecimentos para que nós possamos perceber, inclusive isso. Primeiro, e é lógico, primeiro perceber se aquele dali faz parte de mim, para mim primeiro ter o meu autocuidado, até porque é o seguinte, tem uma coisa que é um princípio básico. Eu só posso ajudar o outro se primeiro eu ajudar a mim. Eu só posso fazer algo pelo outro se primeiro eu fizer por mim. Isso é tão simples, né? Embora
A maioria das pessoas não consegue perceber isso. Então tem o autocuidado, inclusive tem aulas da Angélica aqui, trazendo sobre essa questão do autocuidado, né, Angélica? Justamente para que nós possamos melhorar esse autocuidado para estarmos acompanhando os outros. E aí, muito importante essa questão da educação inclusiva, que a questão tanto que nós precisamos perceber no dia a dia, essa questão Mas eu tô assim, da educação inclusiva no dia a dia, trazendo esses três pilares, né? Lógico, né? Quanto mais tiver sincronizado, alinhados, escola, família e equipe terapêutica, melhor são os resultados. Não tem como alguém achar de forma diferente. Cada um tem seu papel, mas o melhor dos papéis é a união de todos esses três pilares, né? Então, assim, Angélica, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua aula. É muito importante para o nosso dia a dia. E aproveitar aí e pedir a quem está com a câmera fechada, rapidamente abrir a câmera, a gente fazer um registro de uma foto aqui, já que nós prosperamos nessa manhã de segunda-feira, dia 25 de agosto. No, no 3. 1, 2, 3. Feliz! Felicidade de quem prosperou aqui no ICP Academy. Tchau, tchau. Angélica, gratidão pela sua contribuição mais uma vez, Angélica. Tchau, tchau.